Subprefeituras são divisões administrativas utilizadas por alguns municípios. No Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo utilizam esse sistema. A cidade de São Paulo atualmente possui 32 subprefeituras. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a subprefeitura Freguesia do Ó, Brasilândia. Quase 410 mil pessoas residem nos 31,5 quilômetros quadrados desta subprefeitura. A Freguesia do Ó e a Brasilândia podem ser consideradas como áreas periféricas da cidade de São Paulo? A Brasilândia, sim. A Freguesia do Ó já está mais próximo ao setor central, né, da cidade. Mas a Brasilândia é uma periferia que tem os grandes problemas de periferia. Ponto viciado? Ponto viciado são descartes irregulares de entulho, no qual a comunidade, apesar de termos ecopontos na região, eles vão e descartam na esquina, descartam na porta do vizinho, e isso causa um transtorno enorme para nós, porque nós fazemos nosso papel, porém a gente tem que fazer uma parceria com a comunidade, que sozinha, infelizmente, a subprefeitura não tem como resolver o problema. A cidade de São Paulo é o tema do programa Ponto de Equilíbrio de hoje, como sempre sob o comando do pastor Denis Munhoz. Mário Covas Neto, o Zuzinha, é santista nascido em 1959. É filho do ex-governador de São Paulo, Mário Covas Júnior. É formado em Direito pela Universidade Mackenzie. Foi eleito vereador na cidade de São Paulo em 2012 pelo PSDB, com quase 61 mil votos. Na Câmara Municipal Paulistana, Mário Covas Neto é presidente da Comissão Extraordinária Permanente do Idoso e de Assistência Social e integra diversas outras comissões. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você pode mandar a sua pergunta à nossa produção ou diretamente ao nosso convidado. Basta você acessar o nosso site, o nosso Facebook, o WhatsApp. Lá você vai encontrar a opção para enviar a sua pergunta. Se der tempo, nós vamos fazer ainda durante a gravação do programa. Se não der, nós vamos encaminhar a sua pergunta à assessoria do entrevistado e ele certamente responderá a você. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o vereador pelo PSDB de São Paulo, Mário Covas Neto. Vereador, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Essa é uma oportunidade da gente poder falar com as pessoas, dizer um pouco do mandato, dizer um pouco da nossa atuação. Enfim, uma oportunidade. Eu que agradeço essa abertura que você está dando para a gente falar com os eleitores. O senhor é presidente municipal aqui do PSDB, na cidade de São Paulo. Sim. Vamos falar um pouquinho a respeito da nossa cidade, depois passando para a área política. Como foi, o senhor é um homem de oposição, o PSDB faz oposição ao prefeito Haddad, mas o senhor falando como homem de São Paulo, como foi a atuação do prefeito? Aonde o senhor acha que a prefeitura deixou de investir, onde poderia ter investido melhor, onde a população tem mais carências numa cidade tão grande, tão problemática como São Paulo? Não, realmente, você tem toda a razão. A cidade de São Paulo é um desafio, seja para qual for o dirigente, o prefeito que tiver a responsabilidade por sua gestão. Acho que, no caso do Haddad, talvez ele tenha contado demais com algo que ele se comprometeu na campanha e que ele divulgou bastante, que era o fato de ser do mesmo partido da Presidente da República e que isso garantiria, de alguma forma, recursos para a cidade. Isso, de fato, não aconteceu. Ele conseguiu, a duras penas, fazer uma renegociação da dívida, demorou bastante tempo. Agora que abriu-se uma margem de possibilidade de orçamento para ele poder arrumar empréstimos, etc. Mas uma série de programas que eram do PAC, etc., programas federais aqui em São Paulo, e diante da crise nacional, assim como em outros lugares o dinheiro não apareceu, aqui também não apareceu. Então ele contou com algo que não veio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve também, do ponto de vista da sua administração, uma série de improvisos, né? Então, não é que a gente quer ser contra porque deseja o fato de ser oposição, é melhor que você torcer para que as coisas deem errado. Não, de jeito nenhum, eu moro nessa cidade, eu quero que as coisas aqui funcionem bem. Mas, infelizmente, quando você percebe que algo está sendo feito sem
planejamento, de uma maneira muito improvisada, os resultados naturalmente são desastrosos. Então ele se comprometeu num plano de metas, com 116 metas, a fazer uma série de intervenções na cidade. Desse plano de metas, apenas hoje, algo como 20% a 30% do plano de metas ele conseguiu atender. Ainda assim, de uma forma bem discutível. E mesmo naquilo que ele pretendeu atender, por exemplo, ele estabeleceu lá, vou fazer 400 quilômetros, não me lembro qual é o número, mas um número bastante grande de ciclofaixas. E aí começa a pintar pela rua em lugares onde não passa bicicleta, lugares onde tem aclive, declive, que não é um lugar próprio para bicicleta, lugares com árvore no meio, passando pela calçada. Aqui no centro da cidade tinha uma ciclofaixa exatamente no passeio para cegos. Então, de uma maneira absolutamente improvisada, só para você cumprir a meta dos tantos quilômetros. Então, eu acho que o grande problema dele foi o improviso. Nada contra a seriedade dele, acho até que ele é uma pessoa bastante correta de propósito, mas acho que talvez ele merecesse um pouquinho mais de humildade e reconhecesse que nem tudo que a gente faz, o resultado é correto. Você insistir no erro, às vezes demonstra uma certa soberba, né? Uma das coisas que se comenta muito a respeito da administração do prefeito Haddad, isso também já participaram vereadores aqui da situação, da oposição, que o nosso compromisso é com a verdade, é passar a verdade ao telespectador. Perfeito. Mas uma das coisas que se reclama muito é que a administração conversou pouco com as partes envolvidas em geral. O senhor deu um exemplo aí da ciclovia. Várias pessoas vieram aqui, presidente da Associação Paulista Viva, do Centro, dizendo que praticamente não se conversou antes de se estabelecer isso. Isso é um exemplo da ciclovia. Mas em outras áreas, o senhor acha que também a administração pecou por isso? Sim, porque sempre tem uma expectativa, a população tem uma expectativa. Quando ele disputou a eleição com o Serra, né? Foram para o segundo turno. No primeiro turno tinha mais gente, mas no segundo turno ficou claramente a posição de um candidato que representava alguém que tinha muita experiência, etc., mas ficou muito vinculado ao passado ou a pouca inovação. E ele veio com toda a força da juventude, de alguém que ia inovar e fazer as coisas acontecerem, etc. Essa expectativa gerada fez com que ele tomasse determinadas posições ou se comprometesse em ser muito moderno e não se preocupou tanto com essa interface. De fato, ele conversa pouco, não sai muito da prefeitura, há uma reclamação, inclusive, da base aliada na Câmara, dos vereadores que compõem, de que ele fica muito tempo no gabinete. E isso acaba distanciando o gestor da cidade das pessoas. Realmente isso é um problema de comunicação e de integração. Mas eu acho que tem um problema maior. Tem um certo convencimento de que tudo que ele faz está correto. E a partir daí, ele não é capaz de refazer as coisas. Veja, há um princípio que diz o seguinte, todo mundo concorda com isso. O transporte público, o transporte na cidade, você tem que priorizar o transporte público sobre o individual. Isso é lógico. Isso daí é ponto pacífico. Ponto pacífico. Todo lugar do mundo, né? Tem que ser assim. Quanto melhor for o teu transporte coletivo e quanto mais opções você der, maiores são as condições das pessoas poderem usá-lo e aposentar o seu carro, né? Bom, nós não temos isso na cidade, porque a cidade carece muito de metrô. O metrô seria o grande transporte para você evitar o problema de mobilidade. Ele faz uma série de inovações, faz faixas de ônibus, só que ele faz com horários diferentes, dependendo do lugar. Algum lugar a faixa funciona num dia, outra funciona no outro dia, um funciona num horário diferente do outro, o que faz com que cause ao cidadão um absoluto desconhecimento de o que funciona, onde funciona.
Aí ele faz a ciclofaixa, que é um transporte individual, tirando uma parte das ruas, que é onde trafega o transporte coletivo. Então você inverte as coisas. Você vai priorizar o que não é necessário. E você trata a cidade de uma maneira homogênea. E ela não é assim. A periferia da cidade, a bicicleta pode ser um meio de transporte, sim. Um meio de transporte para ele ir para o seu trabalho, etc. Até mesmo para ele pegar uma outra condução. Não é o que é no centro. No centro, a bicicleta é um momento de lazer. Então você pega no final de semana, quando você tem aquelas faixas só para bicicleta, ela fica muito cheia de gente, mas passeando. Passeando. Durante a semana fica praticamente abandonada. Abandonada. Ao passo que se você for nos bicicletários próximos da estação de trem ou de metrô, na periferia, você vai ver que está lotado. Porque é o meio de transporte que ele tem da sua casa até aquela... Sim, é a característica de cada local. Exato. Não adianta a gente tentar impor por uma regra geral. Exato. E esse conceito, ele não se convenceu até hoje. Então, para ele, é mais importante você ter 400 quilômetros de faixa de ciclofaixa do que propriamente ter ciclofaixa funcionando bem para beneficiar a população. Ele fez isso só para ele ter um número final. Vale para o ônibus, vale para a faixa, vale para uma série de coisas. Quer dizer, você tem... A gente faz parte da comissão do idoso lá na Câmara Municipal. Quando ele estabeleceu as 100 primeiras compromissos dele, 100 metas, não tinha nada em relação ao idoso. Aí, depois de um mês, ele fez uma reformulação, incluiu mais 16 metas, e aí dessas 16 tinham 5 em relação aos idosos. Dessas 5 dos idosos, até hoje ele conseguiu apenas uma delas cumprir. Mesmo assim, essa que ele cumpriu é a campanha de conscientização contra a violência em relação ao idoso. As outras 4, ele não cumpriu ou totalmente ou quase totalmente. Então, você fica muito... Aí você vai cobrar... Você chama os técnicos da prefeitura lá para dizer por que não está funcionando, qual é o impasse. Aí você diz, não, nós vamos. É um discurso sempre de futuro, como se você estivesse fazendo as metas agora. Na verdade, a meta é um objetivo. Você atinge ou não atinge. Se você não atingir... Teve razões para não atingir. Mas não dá para você pôr uma meta, algo que você já sabe que vai ser inatingível, ou que você não vai fazer nada para atingir. Tinham 15, por exemplo, 15 centros de longa permanência para o idoso. Não sei se você sabe, aqui no Brasil, em 20 anos nós dobramos a população idosas. Nós vamos chegar em 2050 sendo o sexto país do mundo com maior quantidade de idosos. E nós não temos políticas públicas para o idoso. Amanhã você pode ter um colapso na área de saúde porque os idosos, naturalmente, nós estamos ficando cada vez mais velhos. Vivendo cada vez mais e mais sujeitos às doenças decorrentes da idade. E, portanto, você é obrigado a servir de serviço público, muitas vezes, para atender casos que poderiam... Em 2012, nós tivemos algo como 30 mil atendimentos na rede pública estadual só decorrentes de quedas de idosos. Idosos que caíram em casa ou na rua, enfim. Aí entra todo aquele conjunto. É um problema, às vezes a pessoa não enxerga direito, já é mais propensa à queda. E uma queda para o idoso é muito mais perigoso do que uma pessoa jovem. Né? Muito mais. Não enxergar direito, porque os músculos já não estão tão bem, é um problema de labirintite, até efeitos de remédios. Tudo isso faz com que a pessoa não tenha um equilíbrio perfeito. E mais ainda, nós temos uma outra coisa, que a cidade muitas vezes é vilã nessa história. Transporte coletivo, eventualmente você tem um degrau que o idoso não consegue atingir, o motorista muitas vezes não tem paciência para esperar, etc. Você tem calçadas que seja para o idoso, seja para o cadeirante, etc. Impraticável, totalmente. Isso eu sei, porque meu pai é cadeirante, é idoso e é cadeirante. É impossível você andar numa calçada de São Paulo com uma cadeira de roda. É impossível. Então, e aí é um erro conceitual. Aí não é um problema do Haddad. Eu acho que é um erro conceitual não achar que a calçada é algo público e, portanto,
poder público é que tem que ser responsável por ela, não o proprietário da casa de frente da calçada. O sujeito que é dono do imóvel, ali na frente ele tem que cuidar da calçada. Aí ele faz a calçada uma extensão da arquitetura da casa dele. Então, fica bonitinho com jardinzinhos e tal, não sei o que lá. Só que para cadeirante ou para alguém que tem problema de mobilidade, não funciona. O poder público, ele tem lá a árvore que ele cuida, ele tem o poste de sinalização que ele cuida, ele tem a água, a luz, são todas concessionárias públicas, mas a calçada quem cuida é o particular. Está errado. Eu acho que da mesma forma que a prefeitura faz as ruas, ela tem que conservar as calçadas também. Se ela tem problema em relação a isso, é muito custo? Mas eu acho que é atribuição dela. Ela pode até, eventualmente, se combinar alguma coisa, do custo ser repartido com o proprietário, aí não importa a fórmula. O fato é que ela tem condições de estabelecer exatamente quais são os parâmetros, não só das pessoas transitarem, mas também você tem uma infiltração de água para evitar enchente, enfim, de você poder amanhã, se tiver que reparar algum serviço público, você facilmente poder fazer as coisas. Hoje, a situação nacional nessa relação com o idoso é muito complicada e na local extremamente descuidada. Na área de atuação, o PSDB é um partido de oposição, lógico, ao governo, mas qual é a área de atuação? Onde o senhor encontrou? Onde, vamos dizer assim, realmente eu fiquei surpreso. O senhor chegou lá e falou, não pensei que a cidade estivesse tão deficiente assim. Na sua visão, aonde mereceria um investimento maior para se melhorar a vida daquele que mora em São Paulo? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque, primeiro, você tem vários problemas. E é que está. A administração ela tem que ter a sensibilidade de perceber, junto à população, aquilo que é prioritário naquele momento. Você não consegue atender tudo. Todas as demandas que tem. Não dá. Isso aí não dá. Governo, você não tem verba, não tem caixa para isso. Não tem mesmo. Agora, você tem que tentar priorizar para ter o melhor rendimento possível. Então, para mim, a área que é mais sensível é a área de mobilidade urbana. Porque é o que faz as pessoas ficarem mais estressadas, elas aproveitam menos a vida, porque tem que ir da sua casa para o trabalho, vai e volta, etc., o tempo todo que fica lá. Todo o estresse que ocasiona, a poluição que é decorrente disso, seja sonora, seja ambiental, enfim, todos os problemas decorrentes desse troço. Custa muito para a cidade você ter uma mobilidade tão ruim. Então, no meu modo de ver, esse talvez seja o problema mais específico. Mas você tem problemas de toda a ordem aqui. Você tem, por exemplo, uma conta de vagas faltantes em creche da ordem de 100 a 150 mil crianças. Esse número, ao longo da administração Haddad, só aumentou, ele não diminuiu. Ele conseguiu repor algumas, ao mesmo tempo que ele fez algumas creches, ele acabou alguns convênios que existiam, então uma conta praticamente empatou com a outra. Você tem coisas eventualmente de prioridade, é uma coisa correta, que ele está fazendo, inclusive, em parceria com o Estado e com a União, de você tentar trazer o morador da periferia para o centro da cidade. Porque o centro da cidade já tem muito investimento público, você tem asfalto, água, luz, tudo já colocado. Não, tem toda uma estrutura pronta ali. Pronto. E você tem muita ociosidade de habitação. Então, você fazer com que a pessoa fique mais próxima do seu trabalho, porque aqui é no centro onde se concentra uma maior quantidade de oferta de empregos. Então, você traz essas pessoas para cá. E as pessoas perdem um tempo enorme. Dependendo do lugar da periferia onde a pessoa mora, para ela vir até o centro, ela perde horas. Exatamente. Então, essa é uma coisa muito interessante. Assim como você, eventualmente, abrir ofertas de empregos mais para a periferia também é interessante. Seja de uma forma... ou seja, você perto de onde ela mora, de onde ela trabalha. Exatamente. Que, no fundo, você está tratando de mobilidade também. Então, percebe que são várias... eu acho que mobilidade, ela parece um assunto muito simples, talvez não prioritário, mas quando você percebe que se você conseguir melhorar isso, tem um monte de coisa decorrente disso, até mesmo o negócio da creche. Se você estiver próximo do seu trabalho, eventualmente você não precisa da creche. Claro. Mas em várias cidades da Europa, dos Estados Unidos, os planejamentos hoje modernos, eles incluem, uma área residencial, a área comercial e a área industrial
dentro de uma certa proximidade, justamente para evitar, porque não existe dinheiro no mundo se você colocar milhões de pessoas morando aqui, trabalhando aqui todo dia indo e vindo. É praticamente inviável. Mas é que nós não estamos começando do zero, a gente está em cima de uma cidade... o que tem. Não, é uma cidade que já existe, mais ainda, uma cidade que está interligada com a Grande São Paulo. Hoje é uma massa só, se você passar por cima, você não sabe onde é que é a divisão de uma cidade e da outra. Tal é a tomada que você tem a tomada urbana, né? A Mancha está totalmente tomada. São 11 milhões de habitantes, né? Só na cidade de São Paulo, sem contar a Grande São Paulo. 11 milhões e um pouquinho, é isso aí. Então, é muita coisa, é muita coisa. E os desafios são enormes. Se você melhorar a mobilidade, você vai melhorar o transporte coletivo, você vai melhorar tudo. Agora, há uma outra coisa, são coisas pontuais. Por exemplo, as subprefeituras hoje, que foram criadas com o objetivo de você descentralizar poder e poder responder situações do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Uma poda de uma árvore, um buraco na rua, coisas pontuais. Um ponto de ônibus. As subprefeituras, ao longo dos últimos anos, elas foram diminuindo o seu orçamento a ponto de ficar tão pequeno que hoje a subprefeitura é basicamente um balcão de reclamações. Eu já recebi alguns subprefeitos aqui dessa gestão anterior, a reclamação é exatamente essa. A autonomia é muito pequena. Muito pequena. Então a pessoa vai lá, reclama e o subprefeito, por melhor que seja, aí não é nada contra a pessoa, mas ele não tem condições de resolver. Então ele acaba oficiando o órgão municipal que pode resolver e solicitando que se faça a coisa. Ou seja, ele fica só um intermediário entre a população e o órgão que pode satisfazer. E muitas vezes a solução não vem. Acho que algumas coisas a subprefeitura elas deveriam ganhar mais autonomia, porque você descarregaria uma série de atribuições que hoje estão muito concentradas na prefeitura, né? Essa é uma outra coisa. Você tem coisas na área social, por exemplo. Basicamente, tudo que tem na área social, seja com morador de rua, seja com convênios com creches ou com escolas, etc., são entidades privadas em parceria com a prefeitura. Essa parceria tem uma determinada remuneração, etc. Bom, basicamente, essas entidades, o custo delas é basicamente salário. Ou grande parte do seu custo é salário. Bom, muito bem. Durante este ano, eles tiveram dissídio da categoria profissional. Não são funcionários da prefeitura, mas são funcionários que trabalham uma atividade, no final, pública. Tiveram dissídio e nesse dissídio o aumento foi de 9,5%. Bom, muito bem. As entidades, então, foram repassar para a prefeitura. A prefeitura repassou apenas 4,5%. Ou seja, esses 5% fica por conta das entidades arrumarem um jeito de pagar. Bom, a conclusão disso é que a prestação do serviço certamente começa a ficar comprometida. Uma deficiência, sem dúvida. Não existe mágica. Né? Não. Para o ano que vem, no orçamento que foi enviado para a Câmara agora, ele dá 0 como aumento para essas atividades. Ou seja, não só não paga os 5%, como ele está imaginando que no ano que vem no dissídio ter 0 de aumento. Nós estamos sabendo que a inflação vai chegar a 10%. Você acha que há alguma possibilidade de dissídio ser 0? Não, lógico que não. Então, certamente você vai piorar esses serviços. A gente já sabe de antemão que vai piorar, mas o que leva ele a fazer isso? Não, priorizou outras coisas que ele achou mais importante. Mas você vai ter um prejuízo. A médio prazo nós vamos encontrar problemas. Você priorizar, administrar um cobertor curto não é fácil. É muito mais fácil a gente reclamar e dizer que a pessoa não fez, etc. Mas o desafio é exatamente você tentar priorizar e em sintonia com a vontade popular. Esse é o desafio. Vereador, é um assunto que vira e mexe, surge novamente, volta à pauta. Quantos vereadores tem a cidade de São Paulo? 55. É muito, é pouco, é bom? Olha, eu posso te dizer o seguinte, nós temos 96, se não me engano, distritos na cidade. Você tem vereadores que representam claramente uma região da cidade, tem um voto muito concentrado numa região,
que eu diria que talvez seja metade da Câmara, não sei, um número. E você tem vereadores que ou representam segmentos, igrejas, sindicatos, associações, etc. E alguns vereadores, poucos, que representam, que têm uma visão, que têm um eleitorado, que têm uma representação, que é uma representação mais ampla, que não diz respeito a estas coisas. Eu defendo que o voto distrital, como sendo o melhor modelo para a cidade. Você acredita que o voto distrital é a melhor opção? Eu acho. O distrital misto. De tal forma que você tenha representantes por distritos e que você tenha a oportunidade de ter uma parte que seja representante da cidade como um todo, para não ter a guerra entre um distrito e outro, né? Mas a gente percebe que aqueles que têm uma representação territorial, eles são talvez mais eficientes para aquela comunidade, para que ela almeja imediatamente. Entende? Mesmo porque são mais cobrados também, né? Muito mais, muito mais. Por isso que o voto distrital é interessante, porque o sujeito tem que morar no distrito e a população sabe exatamente quem é o seu representante. Ela pode bater na porta do sujeito para fazer as suas reivindicações. Hoje, eu acho que os 55 vereadores, eles não conseguem representar a cidade como um todo. 96 distritos, 55 vereadores. Você vai acabar tendo distritos que vão estar mais esquecidos do que outros, porque não tem a representação política. Aquele que tem uma atuação na cidade como um todo, a gente procura atuar em coisas conceituais. Mas aquele que trabalha por um determinado local, ele trabalha objetivando a melhoria daquele bairro. Então, a falta de representação política também significa um atraso do ponto de vista de desenvolvimento e de qualidade para aquele lugar. Isso não é só na cidade de São Paulo, não. Isso vale no Brasil inteiro. Você pode ver os grandes representantes políticos que você tem na nação. Toda vez que você tem um representante político, aquele de importância, aquele estado, aquela unidade da federação, ela acaba levando vantagem em relação a isso. Aqui também é a mesma coisa. 55, eu posso te dizer, é muito do ponto de vista do custo para o cidadão, né? Se ele olhar, a Câmara Municipal custa tanto por ano e tal, imagina. Mas para se operacionalizar a cidade, não. Não. A gente acaba tendo a gente acaba sendo um instrumento de muitas pessoas e entidades, etc., para soluções de problemas. Então, acho que a Câmara acaba ajudando, seja fiscalizando, ou seja cobrando, ou seja incentivando, sugerindo a Prefeitura para que adote soluções. Isso independente do trabalho legislativo, que é o trabalho de você formular leis, etc., e regras de convívio na cidade. Vereador, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Nosso tempo está se esgotando e queria colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar à população. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiro dizer que passou muito rápido, acho que eu falei demais. Então, me desculpe se eu não dei. Então, muito bom. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito que a representação, ela só é possível e só é válida se você tiver sintonia com o representado. Então, por isso, eu me coloco à disposição das pessoas para me procurarem diretamente, ou pelas redes sociais, ou na Câmara, tal. Os contatos, eu não sei se você consegue passar aqui, eu já vou te passar os dados. Já vai preparar. Então tá, já põe aqui todos os contatos para que amanhã, aquele que estiver nos ouvindo, se tiver algum tipo de sugestão, ou encaminhamento, dúvida, etc., nós estamos completamente à disposição. O trabalho da gente é esse, então não há nenhum problema. E, eventualmente, aqueles que tiverem curiosidade, que acompanhem a gente, especialmente pelas redes sociais, que a gente procura divulgar o mandato. Eu acho que a prestação de contas é fundamental. Não tenha dúvida. As pessoas, quando te colocam lá, elas fazem uma determinada aposta. Elas acreditam que você seja capaz de atender aquela aspiração. E eu acho que a prestação de contas ela acaba servindo como um mediador se você é capaz você está sendo capaz de responder isso ou não. É isso. Então, me coloco à disposição de todos
E agradeço a oportunidade da gente poder, enfim, desfrutar aqui desse final de noite. Vereador, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.